Shalom, irmãos. Vocês estão bem? Estão bem? Tudo bem com vocês? Peço que não durmam. Minha voz é tão baixa, tão suave. Hoje nós vamos falar sobre aceitar a Cristo. Amém? O que o Espírito Santo faz é maravilhoso. Ele vem conduzindo toda a situação, né? Desde umas 2 semanas atrás, a Esté pregou aqui na quinta-feira sobre nós mudarmos nossa atitude, sermos aceitos como filho de Deus. Depois, no domingo, Dia dos Pais, a Tainá pregou sobre sermos filhos, aceitarmos o testemunho, né? Testemunharmos com a nossa vida, no nosso dia a dia. Na quinta-feira passada, o Dani pregou sobre a alegria da salvação. E eu creio que hoje é uma continuação disso que nós temos vivido, já temos experimentado. E os louvores têm falado bastante sobre isso, né? Os louvores, para quem não sabe, são separados com algum tempo de antecedência, então não é realmente o Espírito Santo, né, que ele vem trabalhando, né? Então vamos ler agora João 1, a partir do verso 10. Diz assim: Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém? O apóstolo João, quando ele escreve esse livro, ele tem 2 públicos em mente, os gentios e também os judeus, né? E também tem 2 propósitos. Para aqueles que são recém-convertidos, os gentios recém-convertidos, ele está querendo apresentar quais são as razões da fé, os motivos que nós temos para acreditar em Cristo. E para os judeus que já conheciam as Escrituras, né, o Antigo Testamento, ele quer fazer a conexão do o que o Evangelho quer dizer, o que Cristo trouxe e as Escrituras que eles tinham. Então, Jesus vem, se encarna e ele é rejeitado pelo próprio povo dele. Isso é um significado muito grande, porque o povo tinha a capacidade de reconhecê-lo como o Messias, porque eles tinham as Escrituras, estava na cultura deles a forma de reconhecer, a forma de estudar, então eles tinham capacidade para tal. E existem alguns motivos que fizeram eles rejeitaram. O primeiro ponto é que não foi da forma que eles queriam. Jesus veio como servo sofredor, como profetizado em Isaías 42. A expectativa popular era de um líder militar. Então, eles estavam querendo que alguém viesse, tomasse a frente, pegasse em armas e fizesse a libertação do povo, assim como tinha acontecido alguns séculos atrás. Então, se você procurar na história, teve a revolta dos Macabeus, né, aquele período entre o Antigo e o Novo Testamento. O povo se insurgiu, teve líder militar e conseguiu a libertação dos gregos na época. Então, essa era a expectativa popular que eles queriam, alguém que fosse às armas. O segundo ponto é que não foi no tempo que eles queriam. Embora o povo tivesse essa expectativa por um líder militar, o povo religioso, a classe religiosa, eles não esperavam que viesse naquele momento, porque estava numa certa forma confortável para eles. Eles tinham autoridade, eles tinham liberdade de culto, eles criavam leis, eles que diziam que podia e não podia fazer. Então, era uma forma confortável para eles. Então, leva para o nosso terceiro ponto, que aceitando a Cristo, mudaria drasticamente a forma da sociedade, como ela se organizava. Então, eles estavam acostumados com essa forma, os líderes religiosos, e eles teriam que abrir mão do seu poder para um poder legítimo, né, um rei legítimo. E eles não queriam isso. E o povo não esperava daquela forma. Mas, hoje, o que nos leva a rejeitar Cristo? O que nossas atitudes levam a rejeitar Cristo? Infelizmente, eu cheguei à conclusão que são os mesmos dos itens anteriores.
A mesma coisa que o povo de Israel viveu e passou, nós também fazemos. Ou seja, ponto 1, não é da forma que eu quero. Então, às vezes, a gente, com situações do dia a dia, a gente fica desagradado. O culto é de manhã. O culto é à noite. A música está muito alta, a música está muito baixa. O púlpito é preto. Não, o púlpito não é preto. Eu queria que fosse isso, eu queria que fosse aquilo. Então, se não é da forma que a gente quer, infelizmente, nós temos dificuldade de aceitar a palavra de Deus, a mensagem que Ele quer nos entregar. O outro ponto é que, às vezes, Deus não faz da forma que a gente queria, no tempo que a gente queria. Então, graças a Deus eu recebi um aumento, se bem que podia ter sido uns meses atrás, né? Porque aí não tinha recorrido os juros da conta. Então, às vezes, a gente acaba colocando um porém naquilo que Deus faz, naquilo que Deus age na nossa vida, a gente fala, mas poderia ser melhor. Não foi aquela Brastemp toda. Então, a gente acaba colocando sempre um asteriscozinho. E isso nos coloca como um obstáculo entre o que a palavra de Deus está falando, o que Deus está querendo fazer em nossas vidas, e nós não aceitamos. E isso é perigoso porque a palavra de Deus ela precisa entrar nas nossas vidas para mudar as nossas vidas. E se nós colocamos um obstáculo, nós impedimos o agir de Deus. E essa é a principal questão. Nós não deixarmos sermos mudados pela palavra de Deus, não deixarmos ela transformar a nossa vida. E quando a gente fala de pecado, ou de maneiras gerais, assim, é muito fácil para a gente questionar o que é óbvio. Então, se a gente fala, fulano quis matar alguém, é fácil, que ninguém vai falar que é certo. Todo mundo vai falar que é errado. Então, trair o cônjuge, ali no mundo, às vezes a gente vai achar alguém que vai falar, depende da situação, não sei o quê. Agora, mentir, já de maneira geral, também vão falar que é errado. Mas tem algumas situações, a mentira branca, se não afetar ninguém. Então, isso mostra que nós, seres humanos, nós temos a tendência de alterar as consequências, alterar o que deveria ser feito, deveria ser justo, dependendo de quem está fazendo a ação, ou de quem é afetado, principalmente se nós estamos envolvidos. Porque outra pessoa falar alguma coisa, não, está errado, é a lei, que se cumpra a lei. Aí quando a gente, não, mas veja bem, eu não sabia, não era bem assim, você não sabe o que fulano me fez. Então a gente sempre quer modelar a situação para encaixar, para a gente ficar mais aliviado, né? E o foco do que eu queria falar hoje não é nem dos pecados em si. Isso a gente já está careca de saber, a gente fazer um voto de fé aqui, né? Todo mundo lê a Bíblia diariamente. Então, a gente já é confrontado com algumas mensagens que a gente teve algum tempo atrás. Então, nem quero falar sobre pecado em si, mas sim as situações que a gente se coloca como impeditivo, né? Eu tinha um problema que era quando o pregador falava alguma coisa errada, eu perdia a palavra toda. Eu perdia. Se falava de alguma coisa que eu falava, não é bem assim, pronto. Aí eu começava a pegar o celular, começava a pesquisar para ver se eu estava certo, e aí eu perdia a palavra toda. Isso é um problema. Eu me colocava acima do pregador, tipo, como se ele não soubesse o que ele está fazendo. Eu desprezava toda a mensagem de Deus. E às vezes a pessoa está nervosa. Eu estou tremendo aqui. A gente pode falar alguma coisa errada, às vezes algum verbo simplesmente a gente coloca de uma forma errada. E se a gente se senta como julgador, como avaliador, como crítico, a gente perde aquilo da essência do que a palavra está querendo dizer. E a gente tem um exemplo bem legal disso na Bíblia, olha só. João 1:43. Só virar a página. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré,
filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Olha só. Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré. Aí qual é a pergunta dele? Nazaré? Tipo, ele esqueceu todo o resto. Agora, nem tinha separado, mas parece aquela piada do paraguaio. Vocês conhecem? Vengo de Paraguai para matar-te. Para o quê? Paraguaio. Sabe? Então, tipo, perdeu todo perdeu todo o foco daquilo que você estava querendo dizer. Tipo, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então você, Natanael se colocou como um validador aqui, tipo, de Nazaré. Não pode ser. Nazaré, aquele vilareco, tipo, na época tinha 150 pessoas na cidade. Então ele falou, não é possível que alguma coisa venha de lá. Não, alguma coisa vinha de lá, né? Porque 150 pessoas, gente, que nem o bairro tem maior. Então, é muito menos boa, né? E continuando, disse Felipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essas. E então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, esse texto ele é bonito porque Natanael não estava descansando embaixo da figueira. Aqui era um costume das pessoas, dos estudiosos, irem debaixo da figueira, porque a figueira representa Israel. Então, eles iam estudar a Torá, eles iam estudar a lei. Eles iam debaixo da figueira como um ato profético deles de espera do Messias. Então, Jesus fala, eu te vi quando você estava me buscando. Você estava me buscando, eu já estava te vendo. Então, Natanael, por isso que ele fala, mestre, tu és rei de Israel. Então, ele reconhece a autoridade do Messias. Amém? Temos mais um outro. Passei bastante slide aqui. Logo em sequência, nós temos mais uma situação aqui. No capítulo 3, nós não vamos ler, mas quem quiser ler depois, encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos, ele era um líder religioso, dos líderes religiosos. Então, os líderes se reuniam e ele ensinava esses líderes, né? E ele vem à noite e tem um encontro com Jesus. E Jesus começa a falar algumas coisas que Nicodemos não entende. E quando às vezes nós lemos, nós também não entendemos. Porque ele fala, necessário é nascer de novo. Para a gente é fácil, a gente sabe que está falando do batismo, de uma nova criatura. Mas para ele falou, como alguém pode entrar de volta no ventre da sua mãe? E aí Jesus responde, porque aquele que é nascido do Espírito, ele é como o vento, as pessoas não sabem para onde vão, mas o Espírito que conduz. Aí ele pergunta de novo, como pode ser isso? E às vezes a gente também acaba passando perdido, achando que Jesus está falando uma coisa etérea, uma coisa que não é concreta, mas a linha de raciocínio dos judeus era através de parábolas, eram através de analogias, porque primeiro que era mais fácil de decorar, é mais fácil de decorar uma história. E segundo, é fácil de você fazer uma aplicação na sua vida. Então, a estrutura de pensamento, ela é construída dessa forma. Então, o que Jesus está falando dentro da cultura, dentro da forma de raciocínio, e por ele ser um líder, dentre os líderes, era para ele ter entendido na hora. Era para ele ter sacado o que Jesus estava falando. E ele não entende. E Jesus fala, como que eu vou falar sobre coisas espirituais, se nem as carnais vocês estão entendendo, se nem o básico vocês estão entendendo?
E aqui Jesus termina falando, vamos ler a partir do 3:10. Você é mestre de Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhes que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam nosso testemunho. Eu lhe falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, Jesus, ele começa no nível de que Nicodemos deveria entender. Ele vai baixando, vai baixando, vai baixando. Fala, você não está entendendo o básico, então deixa eu te falar antes do básico, o que você deveria saber para entender o básico. E a gente começa a ver uma construção aqui da história, da justificativa do que porque esse texto de João foi escrito, né? E queria que você parasse um momento e pensasse quais suas atitudes vocês têm impedido do agir de Cristo. Aqui eu falei de uma coisa que eu tratei, mas assim, agora cada um tem que aplicar para a sua vida, né? Porque senão não adianta vou sentar com cada um. E você? Ah, você pode aplicar isso. E você? É isso. Então, quando a gente recebe aqui a palavra, nós temos que pensar onde ela se encaixa na nossa vida, em que nós precisamos mudar. Então, eu queria que você tirasse um minutinho aí, menos de um minutinho, porque um minuto é longo. Mas pense um minutinho o que você poderia melhorar nesse sentido. Quando nós aceitamos a Cristo, nós já somos salvos. Então, a conversão nesse sentido, ocorre apenas uma vez. Mas, no nosso decorrer da vida cristã, nós precisamos nos converter diariamente. Ou seja, ainda há uma série de caminhos que nós precisamos mudar. Nós precisamos agir diferente, né? Isso não é um ponto que deva nos entristecer, porque ao mudar de caminho, nós recebemos da graça de Deus. Então, é Deus se manifestando em nossa vida com sua graça, de novo, de novo, de novo. Então, não deixe isso te abater. Oh, eu tenho aqui, sei lá, em uns 5 segundos eu listei 10 coisas. Não se deixe esmorecer por isso. A graça de Deus vai se manifestar na sua vida, ela vai mudar a sua vida. Amém? E, continuando, temos aqui o texto de João 4, que é a história da samaritana. Nós já também conhecemos esse texto, né? Aqui em João 4, se vocês quiserem ler completamente depois. Mas a mulher Jesus estava no poço, falou para os discípulos irem comprar comida, e vem uma mulher tirar água. E Jesus pede água para essa mulher. E ela acha estranho, porque é um homem judeu falando com uma mulher samaritana. Então, ela achou estranha a situação, tal, começa a conversar. E Jesus fala que ele é a água viva, né? Se ele soubesse com quem ela está falando, não. Agora apareceu, né? Tipo, se você soubesse com quem você está falando. Não, né? Ele fala, Jesus é muito manso e humilde, né? Então ele fala, se você soubesse quem está falando com você, você que me pediria água, não eu que estaria te pedindo água.
porque a minha água, ela jorra, nunca acaba. Ela fala, então, Senhor, eu quero dessa água. Então, vai e chame seu marido. Ela fala, não tenho marido. Jesus fala, é verdade o que você está falando, porque você já teve 5, e com quem você está agora não é seu marido. Então, e ao invés dela se sentir ofendida, ela faz a pergunta mais importante da vida dela. Vejo que tu és profeta. Onde nós devemos adorar a Deus? Então, será que na nossa vida, quando nós somos confrontados com alguma palavra de Deus, nós nos sentimos ofendidos? Ou aproveitamos a oportunidade de nos aproximarmos de Deus? Então, Jesus, quando ela abre o coração e pergunta, ele fala do Messias. Então, vamos ler agora só o finalzinho. 4:19. Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar que deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão nem o Pai nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário em que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com vocês. Olha que resposta, a mulher fala, onde devemos adorar? Ela fala, mulher, eu estou aqui, na sua frente, eu, o próprio Deus encarnado, estou na sua frente. Então ela estava buscando a Deus, e Deus se apresenta, eu estou aqui, eu estou aqui. E esse texto aqui, essa passagem de João, ela é tão maravilhosa, porque percebam o que o texto está nos contando. Como eu falei no começo das pregações que vão se ligando, João começa ali no capítulo 1 falando que os seus não o receberam. Depois ele passa os 5 capítulos seguintes contando testemunho de pessoas que tinham dificuldades para receber a palavra de Deus, alguma coisa que impedia, mas que eles deixaram para trás, eles superaram esses obstáculos para conseguirem a graça da salvação. Então, por exemplo, até Nicodemos, que a gente não vê mais no decorrer, lá em Atos a gente vê que tem muitos líderes do Sinédrio, muitos líderes religiosos que passaram a crer em Cristo. Então, nós não podemos desconsiderar que talvez Nicodemos tivesse uma influência nessa situação, nem que seja questionando, abrindo portas. Então, o texto ele tem uma intenção. João escreveu com uma intenção. Então, ele está preparando o nosso coração para que nós também sejamos testemunhas de Cristo. Para que nós leiamos o texto e falamos, isso falou comigo, isso encaixa na minha vida. Eu também preciso mudar. Eu tenho que deixar a minha consciência para trás nesse sentido e tenho que aceitar o que a palavra de Deus está falando comigo. Eu tenho que ser mudado. Eu quero receber a Cristo. Eu quero receber a graça da salvação. Amém? E o testemunho mais importante que tem, o mais importante que poderia ter, vem aqui em João 5, 36 a 39. Vamos ler também. Esse testemunho vale acima de qualquer um. 36. Eu tenho um testemunho maior do que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir, e que eu estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram sua forma, nem a sua palavra habitava em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que elas vocês têm a vida eterna. As Escrituras que vocês têm testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir para terem a vida. Então, a maior testemunha que tem é o próprio Cristo. É o próprio Deus
São as próprias atitudes, o milagre que Jesus realizou. Essa é a maior testemunha. Esse é o maior testemunho que nós podemos ter. E, infelizmente, às vezes acontecem algumas dúvidas no nosso coração, aparecem algumas situações que podem abalar a nossa fé, mexer com as razões da nossa fé, que João começa escrevendo lá. Mas o que diz aqui também em João 5:24? Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não está condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Amém? Então, quem era morto e agora vive, ponha-se em pé, por favor. Um exército de morto-vivo? Não, né? Só vivo. Amém? E é muito forte essa palavra, porque nós temos o testemunho de Cristo em nossa vida, nós temos em nossas mãos aqui na palavra de Deus, nós temos o testemunho de Cristo crescendo na história, através da história da igreja, nós temos esses testemunhos. E nós não podemos deixar que as circunstâncias, o medo, as atitudes, elas interponham entre nosso relacionamento com Cristo. É muito interessante quando Paulo escreve para os Efésios eles eram pagãos, então eles faziam uma série de rituais para se protegerem. E quando eles se convertem ao cristianismo, o que vocês precisam fazer é só crer em Jesus. Então eles ficam meio desconfiados, assim, eu só preciso crer? Eu não preciso fazer mais nada? Então é nessa tônica que Paulo escreve para eles. Vocês adoram quem já conhecia vocês antes que vocês nascessem. Vocês buscam aquele que tem controle sobre a história. E não tenham medo, porque Deus colocou o selo dele em seu coração, o Espírito Santo. Então nós somos selados com o Espírito Santo. Nós somos marcados pela sua palavra. Amém? Então vamos nos deixar levar pelo Espírito Santo, com o seu selo em nosso coração. Amém?